Hoje, no Política Total, nós recebemos aqui no estúdio da TV Assembleia o deputado subtenente Everton, um militar que virou deputado. Muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite, deputado. Obrigado pela oportunidade. Deputado, o senhor usa muito bem as redes sociais, inclusive faz muitos vídeos, muitos vivos, e tem inclusive um personagem que é o Subinho. Eu queria começar essa entrevista o senhor mostrando. O Subinho vai dar um tchau para todo mundo aí. Tchau, Subinho. Como que surgiu a ideia de fazer um personagem, e memes também, ter um mascote para interagir com a população, com os eleitores? A gente sentiu no decorrer das visitas que, como a política, infelizmente no Brasil, as pessoas torcem o nariz. Não é por acaso, né? Nós tivemos vários episódios ruins e nos últimos anos isso foi elevado à máxima potência, talvez, inclusive que dividiu a nossa sociedade, o que é péssimo. Então nós tentamos encontrar uma forma de nos aproximarmos das pessoas através de um outro personagem, que não seja o político, inclusive para que nós pudéssemos chegar até as crianças. E o Subinho surgiu dessa ideia de nós criarmos um mascote, e do mascote a gente já tem uma revistinha, inclusive, que a gente vai tratar de diversos assuntos. Vamos tratar da questão dos idosos, das pessoas com deficiência. Então aqui nós temos atividades, né, voltadas para a criança, então o Subinho com várias informações. A gente vai fazer um a respeito da inclusão, nós também vamos fazer a respeito da primeira infância. Então é uma forma de nos aproximarmos das pessoas, porque o político, infelizmente, ele tem essa barreira. É uma barreira natural, porque, infelizmente, alguns políticos utilizaram mal o seu mandato, não produziram aquilo que a sociedade esperava, porque desde a campanha as pessoas me cobravam muito que eu trabalhasse para as pessoas. E o nosso foco de trabalho é trabalhar para as pessoas todo o tempo. Então, por isso que nós deixamos até a questão político-partidária em segundo plano. Não foi a nossa prioridade de trabalho esse ano. Com certeza teremos que avançar nesse campo também, porque ele é necessário. É questão estrutural de você se manter, porque nós temos a obrigatoriedade de pertencer a um partido político, mas eu optei, isso é uma opção pessoal, de desenvolver trabalhos em diversas áreas. E para mim foi uma satisfação muito grande, porque eu vim para a política para isso. Agora, a opção por fazer realmente um personagem, colocar até a imagem, muitos políticos podem ter até um receio de fazer um meme, uma brincadeira, com receio de ser alvo de brincadeiras, que é isso que acontece nas redes sociais, né? Sim, mas, por outro lado, é uma forte forma de humanizar a relação com as pessoas. Como que foi essa escolha? Bom, às vezes quando alguém fala a palavra humanizar, eu me lembro do Renato Russo, né, da Legião Urbana, que ele cantou que a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. Então a desumanidade hoje ela é tão grande que existe uma necessidade de nós humanizarmos realmente. Hoje as pessoas preferem os animais do que as pessoas. Existem, inclusive, alguns ditados populares que são péssimos, que dizem assim: quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo os animais. Não existe sociedade que se sustenta com um provérbio popular desse. Então, assim, eu fazendo essa leitura desse grande cenário da desumanização da sociedade e com todos os avanços de pautas tão ruins como nós tivemos, eu me vi na obrigatoriedade de seguir esse caminho, de ser voltado para as pessoas. Então, o que nós priorizamos? Nós priorizamos pegar alguns grupos que eu considero que são os vulneráveis da sociedade. Então, como eu faço parte da CRIAI, que é da Comissão da Infância, Adolescência, do idoso e das pessoas com deficiência, nós priorizamos esse grupo para a gente poder trabalhar. Então, a partir daí nós começamos. Então, a nossa primeira pauta, que eu fui muito procurado, foi a respeito do autismo. Então, o autismo foi a nossa grande pauta do ano, porque dentro do autismo eu pude trabalhar outras questões também. Uma delas é a questão da inclusão, porque nós acreditamos que do jeito que nós estamos fazendo, a inclusão é o modelo mais correto. E eu digo para você que não é. Porque a forma, como o Brasil tem uma cultura
Preconceito até. Não, também tem o preconceito, mas a gente tem uma cultura de achar que tudo tem que acontecer no Brasil através de uma lei para poder mudar. E eu estou tentando mostrar... Por decreto, não é isso, por decreto. Exato, por decreto. Então, assim, não é. Então, inclusive, eu falei há 2 semanas atrás, eu estive em Brasília no 7º Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância, porque aqui na Assembleia Legislativa nós criamos a Frente Parlamentar da Primeira Infância, que cuida das crianças de 0 a 6 anos. E lá eu falei justamente isso. Lá se tratou muito a questão do orçamento, mas eu visitando as instituições e conversando com as pessoas, eu percebo que o que as pessoas precisam hoje não é aquilo que envolve exclusivamente dinheiro. Não é isso que muda o mundo hoje. Hoje nós chegamos no ápice do consumo, no ápice das relações financeiras, no ápice dos acordos monetários, financeiros, internacionais, e a gente pode se fazer a pergunta, nós evoluímos? Tal como Darwin e a sua teoria da evolução colocou? Será que nós evoluímos ou será que foi a tecnologia que evoluiu e nós paramos? Então essas perguntas, que são questões éticas e que eu vejo que isso é muito pouco discutido na política e que infelizmente foi judicializado. Agora é um trabalho de formiguinha, né? De formiguinha. E é preciso leis, atividades, seminários, discussões para se mudar, se não é por decreto, é por conscientização. Isso. Esse é o trabalho realmente, como você falou, de formiguinha. Então as pessoas chegaram a brincar comigo, né? Poxa, Everton, isso aí não vai dar voto para você. Porque o que dá voto é construir ponte, asfaltar a rua, construir posto de saúde. E eu falei para eles que não. Eu vou mostrar para todo mundo que não. Eu vou mostrar o contrário. Eu vou mostrar que isso daqui é que faz a diferença, porque isso aqui eu trabalho com as pessoas. E o político ele tem que trabalhar para as pessoas. Porque a atividade parlamentar, na minha visão, esse é o meu ponto de vista, isso eu escutei de um comandante, que foi um dos grandes comandantes que eu tive, que ele falou o seguinte, eu quero passar pela vida militar e ser lembrado não por ter deixado obras, mas sim por ter deixado um legado. Como que um deputado que tem essa formação, que é militar, que normalmente tem muito essa questão da disciplina de obedecer ordens e ser muito rígido, pelo menos a imagem que a gente tem, conseguiu ter essa visão mais humanitária? Eu sempre fui muito curioso desde criança, sempre engraçado que toda a minha vida escolar eu li só 3 livros. E quando eu cheguei na faculdade, eu fiz faculdade de Direito, eu me deparei com a leitura. E aquilo para mim foi tipo assim, o teu barco afundou em alto mar e você tem que aprender a nadar para sobreviver. Então eu tive que aprender a nadar para sobreviver na leitura. E a partir dali, muitas coisas, no curso de Direito existe uma discussão muito grande, é um curso que provoca muita discussão, trata de temas muito polêmicos para a sociedade, e a partir dali eu comecei a ampliar muito a minha leitura. Então eu li muito, eu gosto de ler muitas coisas que são fora da questão militar, que são fora do mundo do direito. Então eu gostei muito de ler sociologia, gostei muito de ler filosofia, discussões éticas. Então eu fui muito atrás dessas leituras. E todas essas questões que a gente trabalha aqui, que você falou da questão do pré-conceito. O pré-conceito ele existe por falta de informação. Ou então por um discurso único, pronto e que se valida por si só. Então, a grande dificuldade que nós temos hoje no Brasil da democracia é que é uma democracia falsa, que ela não existe. Porque as pessoas ainda são induzidas ao voto. Porque as pessoas não conhecem a verdadeira pauta que se defende, não sabem das grandes necessidades do país. Você falar de, por exemplo, gravidez na adolescência. E se eu falar para você que dentro do Ministério da Saúde já existe há muitos anos uma questão chamada planejamento familiar. E que existe, se eu não me engano, são 9 métodos de prevenção da gravidez. Pergunto a você, quantas vezes você ouviu isso? Dessa forma, assim, didática, não. Que são 9 métodos e, na verdade, a gente sabe não que até se você for procurar esses métodos, muitos postos de saúde nem oferecem todos eles, né? Exato. Então, na prática, a teoria é outra. Pode ser que a servidora lá do posto de saúde nem saiba disso. Exato. Se você for falar para ela, vocês aplicam alguma coisa de planejamento familiar aqui no posto?
Ela assim, como assim? O que é planejamento O familiar? que é planejamento familiar? Então, a gente fala da questão de você limitar o número de filhos, por exemplo, como existe na China, superpopulacional. Então, mas essas questões éticas, elas são difíceis no Brasil pela falta de informação. Então, você discute, por exemplo, a questão do autismo, que a gente vê muito, a questão do luto da mãe, que ela tem um filho com deficiência. Aí eu sempre pergunto, e as outras mães que têm filhos com outras deficiências? Onde elas estão? Cadê essa mãe? Aí hoje a gente está aqui discutindo, por exemplo, saúde mental. Estamos discutindo saúde mental do servidor público, por exemplo. Será que ninguém lembrou da saúde mental da mãe das pessoas com deficiência que existe desde que a humanidade surgiu? Ninguém trata disso? Uma das suas bandeiras é essa e o senhor realizou várias audiências públicas em várias cidades do Paraná. Como transformar essas discussões, essas propostas em políticas públicas? A primeira coisa que a gente tem que pensar e que eu sempre falo em todos os seminários, que é assim, ninguém se compromete com aquilo que desconhece. Ninguém se compromete. Então não adianta eu criar nenhuma lei aqui ou levantar uma pauta se eu não tiver todo o respaldo de um grupo ou da sociedade que ela se organize em prol da defesa de algum assunto. Então os eventos, eles são primeiro um fator de mobilização da sociedade, para que as pessoas entendam que o deputado não está ali só para fazer política, promover a imagem dele e depois pedir voto. Não é isso. Então eu tenho que levar profissionais que querem ajudar. Então, por exemplo, os nossos eventos, a gente consegue o auditório de forma gratuita, os palestrantes vêm de forma gratuita. Então eles trazem assuntos extremamente relevantes, trazem a sua experiência, seu conhecimento e compartilham. Então você vê, a gente fala tanto, né, que a gente precisa de dinheiro para tocar grandes pautas no Brasil. E eu falo para você com toda certeza que não. E eu desafio qualquer político e eu mostro para ele que não. Por quê? Porque eu tenho os empresários que querem ajudar, eu tenho as famílias que querem se unir, eu tenho associações, eu tenho institutos, eu tenho os hospitais aqui que têm grande mobilização, eu tenho uma sociedade chamada organizada, que ela só está desorganizada porque falta alguém que pegue todas essas pontas e aproxime. Então, nosso grande objetivo é aproximar todas essas pontas. Quais os efeitos práticos que o senhor já percebeu com esse trabalho? É que as pessoas estão tendo a oportunidade que, quando a gente faz o evento, a gente abre a palavra para as pessoas. E hoje a gente vive num mundo que todo mundo quer ter voz, a internet mostra isso. Então nós passamos o microfone para as pessoas e elas conversam diretamente com o palestrante. Isso é uma forma de alívio dessa angústia que as pessoas sentem. E dentro daquela pergunta que é feita, dezenas que estão ali ao redor têm a mesma dúvida. Então as pessoas saem dali com menos angústia e encontram algumas respostas. Não tem resposta para tudo, mas eu sinto que as pessoas, elas olham assim e dizem assim, poxa, até que enfim alguém viu que eu existo e trouxe alguém aqui para me explicar algumas coisas e a partir de agora eu sei que quem eu devo procurar e que a gente tem uma esperança de que algo vai mudar. Isso eu tenho sentido e tenho ouvido. Isso sim me conforta, porque como eu falo para todo mundo, todo político tem medo de sociedade organizada. Por quê? Porque a sociedade organizada e bem informada, ela vai cobrar do político aquilo que ele realmente tem que fazer. Eu não tenho medo disso. Aliás, é isso que eu quero, esse é meu sonho. É que a sociedade se mobilize e organize e que ela dependa cada vez menos de mim. Porque eu não posso ser como a gente diz no popular, o pai da criança. Aquela história que o meu mandato acaba e o grande projeto de autismo acabe. Que o grande projeto de inclusão de pessoas com deficiência acabe. Que ninguém fale mais dos idosos que estão abandonados na sociedade. E eu e você sonhamos um dia em ser idosos com saúde, com vitalidade e podermos tocar a nossa vida. Não existe. As casas de repouso estão aí para mostrar. Onde estão as crianças? Eu tenho visitado, por exemplo, instituições de deficiência intelectual, e todas elas, sem exceção, as pessoas que têm deficiência intelectual, que eram conhecidos os doentes mentais, vão para lá e é a única fonte de alimentação que elas têm na instituição. Pergunto a você, quantas dessas estão sendo amparadas pelo poder público? Pouquíssimas. Então, assim, são os invisíveis da sociedade que estão abandonados. E existem números na internet diversos, mas um dos números que tem lá é um número assustador, que diz que em torno de 1/5 da população brasileira possui algum tipo de deficiência. 1/5.
Agora, se essa inclusão, como o senhor falou, não é por decreto, algumas políticas públicas podem sim fazer diferença. Sim, claro. No caso, recursos para treinamentos, para profissionais especializados, para atender tanto os deficientes quanto os pais, a família, enfim. Quais são essas ações práticas que podem e devem ser tomadas? Então, assim, a gente percebeu em algumas instituições que é o seguinte, por exemplo, as deficiências intelectuais. Qualquer deficiência, vamos colocar qualquer deficiência física. Uma pessoa tem que praticamente parar a sua vida para cuidar dessa pessoa, certo? Dessa criança. Então, assim, a gente percebeu que essa mãe, geralmente é a mãe que fica, que cuida, ela não tem dinheiro. Porque existem também dois grandes grupos. Aquele das famílias que têm dinheiro e das famílias que não têm. A família que tem dinheiro terceiriza os cuidados, faz terapias, coloca pessoas para cuidar e ajudar, etc. Mas a grande maioria, a imensa maioria de pessoas que não têm. Então, o que nós percebemos? Por exemplo, elas não conseguem trabalhar. E o que nós estamos fazendo movimentação? De fazer uma formação profissional para essa mãe. Para que elas criem cooperativas no grupo delas e que elas gerem renda. Isso já existe, só que nós estamos tentando otimizar isso. As mães, por exemplo, que querem estudar. Então, a gente vai fazer projeto de educação de jovens e adultos, para tentar dar um mínimo de educação para elas, educação básica, e que depois a gente transforme isso em alguma atividade profissionalizante, ou que ela consiga produzir alguma coisa daquela história de criar os seus institutos e vender o seu próprio produto para ela poder sobreviver. Então, são pequenas coisas, coisas simples, que basta a gente correr atrás, e o deputado ele tem força para fazer isso, para entrar dentro da Secretaria de Educação, por exemplo, da Secretaria do Emprego, e pedir o apoio, que já existe uma estrutura para isso. Como eu falei para você, é unir as pontas. Então, esse é o meu grande trabalho, tentar fazer tudo isso. Perfeito. Bom, a gente entrou um pouquinho aí na questão da economia, né? E o senhor realizou algumas audiências públicas também em várias cidades do estado sobre a substituição tributária. Explica pra gente. Bom, a substituição tributária de ICMS, ela se tornou um grande problema para o empresariado paranaense, principalmente para o micro e pequeno empresário. Então, devido a dezenas, talvez centenas de demandas, nós levantamos a pauta da substituição tributária porque o estado de Santa Catarina, ele simplesmente acabou com a substituição tributária. O que é a substituição tributária de ICMS? É a cobrança antecipada do tributo, que ela deve ser cobrada só do consumidor final. O ICMS é cobrado do consumidor final. O que o governo do Paraná fez do governo anterior? Ele antecipou a cobrança do ICMS e jogou para fazer essa conta uma MVA, uma margem de valor agregado. Então, presumindo um lucro do empresário, ele antecipou a cobrança do ICMS e multiplicou por uma margem de valor agregado. Para alguns ficou impagável, porque a margem de valor é maior do que o lucro oferido pelo empresário. Isso se tornou insustentável. E muitos empresários montaram centro de distribuição em outros estados, estão comprando do Espírito Santo, do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina. Então, a gente, sabendo disso, novamente volta a questão da participação das pessoas. Então, nós fizemos as audiências, passávamos o microfone e as pessoas reclamavam. Hoje, essa movimentação dentro do governo já existe. Então, nós estivemos falando com o governador, existem N pedidos com uma sustentação, um embasamento teórico, jurídico e de cálculos muito bem feito. E o governo se sensibilizou, viu a necessidade e viu que não era pouca coisa, que até então a gente estava somente na questão, como você falou, na questão do achismo, na teoria e mais na prática. Então os segmentos se organizaram, se uniram, depois da movimentação que nós fizemos. Ou seja, a nossa movimentação mostrou para eles assim, ó, pessoal, se um deputado veio aqui e conseguiu fazer uma reunião e a gente veio e viu que tem esperança de mudar e o governo fez algumas alterações de substituição há alguns meses atrás, por que não nos organizarmos e pleitearmos isso agora com mais força? E foi o que aconteceu. Ou seja, uma pequena ação do deputado de ir até o município, organizar uma reunião, ouvir as pessoas mesmas, os empresários se organizaram e o resultado está aí, apareceu. Perfeito. Bom, voltando aqui um pouquinho na questão dos deficientes, o senhor também está muito ligado ao paradesporto e defende muito o esporte para incluir, como fator de inclusão dessas pessoas, né? A gente criou aqui na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Apoio ao Paradesporto, que é o esporte para as pessoas com deficiência. Para entender tudo isso, nós fomos ao Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo.
Digo a você que foi a melhor experiência da minha vida com relação a pessoas com deficiência. Que a gente sempre, infelizmente, nós olhamos com piedade para as pessoas com deficiência. E lá, digo para você que foi a primeira experiência que eu tive na minha vida de eu não olhar para um deficiente com piedade. Porque lá eles têm autonomia. É um centro de treinamento que você nem parece que está no Brasil. É de primeiro mundo, o investimento é altíssimo, mas eles têm eventos ininterruptos. Toda semana o investimento é alto, mas o resultado é muito bom. Voltamos de lá com o intuito de fazer um evento aqui sobre o paradesporto militar. Convidamos militares que têm algum tipo de deficiência e tivemos aqui demonstração de tênis, atletismo, vôlei sentado, rugby com cadeira de rodas e esgrima. Então eu sentei na cadeira de roda para ir no rugby com eles, sentei no chão para jogar o vôlei sentado e digo para você, isso é inclusão. Eu me incluí e não eu tentei pegar aquele amputado, aquele cadeirante que está ali e colocar ele dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição. Porque o que acontece? Existe o preconceito. Não adianta dizer, nós temos que ser realistas e parar com a hipocrisia. Existe sim o preconceito. A inclusão de uma pessoa deficiente dentro de uma empresa pode reforçar essa exclusão. Pode reforçar a exclusão. E digo para você que, em muitos casos, não vou chutar aqui um número, mas assim, eu sei, ouvindo das pessoas com deficiência, é muito difícil. É difícil, porque eles são mudados de setor, porque um colega de trabalho não aceita, por exemplo, tem um deficiente intelectual, que é óbvio que ele tem uma limitação, tem o portador da síndrome de Down. Então, assim, essas deficiências, o cadeirante que está ali, que ele é paraplégico, sentou na cadeira e foi desenvolver uma atividade, então aquilo ali, vamos dizer, é o parâmetro e o referencial que nós temos. E o deficiente visual, e o cego, como é que eu faço? E o surdo, como é que eu lido com ele, se ninguém sabe se comunicar com ele com libras? Como é que você faz para transformar um setor de 20 pessoas, fazer com que elas aprendam libras? Então veja a dificuldade. A gente fala de inclusão assim, a gente fala tipo jogando palavras ao vento. Isso não, é isso que eu falo para você. Então temos que parar de fazer as coisas por decreto. Ou nós caímos em campo, aceitamos o problema, saímos da hipocrisia do discurso e tentamos produzir algo real, útil, necessário, eficiente, ou a gente vai, aqui, eu e você, a gente vai ficando jogando palavras ao vento, você faz a entrevista comigo hoje, e ano que vem, e aí, deputado, o que deu? Pois é, estamos vendo. Não sou atendente de telemarketing, né? Estamos providenciando. Não, por isso que a gente cai em campo e vai fazer. Então, a gente vai fazer. O ano que vem vai ser um ano magnífico. Eu quero entrar em desespero, porque eu quero fazer muita coisa. Muita mesmo. Então, se o pessoal da minha equipe achou que trabalhou muito e viajou muito esse ano, vão se arrepender, porque o ano que vem vai ser muito pior, que a gente vai fazer muita coisa boa para a questão das pessoas com deficiência, idosos, a primeira infância, que nós temos um campo vastíssimo para trabalhar, a questão da primeira infância também, e vai ser um ano, para mim, vai ser mais um ano magnífico. Perfeito. Só para a gente encerrar, deputado, o senhor também foi muito ativo na convocação de sessões solenes para os militares. Eu queria que o senhor encerrasse dizendo quais são os valores militares que deveriam fazer diferença em toda a sociedade. As pessoas estranham, como você falou, né, que eu sou militar e eu não falei nada de militarismo aqui, né? E tem uma visão humana, e para a gente são coisas até opostas para o senso comum. Para o senso comum, exato, né? Os estereótipos existem, não adianta. Mas a questão do resgate, através das sessões solenes, fazer questão de tocar o hino nacional e as pessoas, porque aqui inclusive tem na pauta ali, e eu até brinco com o pessoal do cerimonial e brinco com o Valtinho, eu falo, vamos ouvir? Não, né, Valtinho? Vamos cantar o hino nacional. Não vamos ouvir, vamos cantar. O Valtinho é nosso mestre de cerimônias. Nosso mestre de cerimônia, isso aí. Então eu digo, vamos ouvir? Não, vamos cantar o hino. Então a questão do cantar, a questão de olhar para a bandeira, que é um símbolo nacional, que nós agora em novembro, o 19 de novembro é o dia da bandeira, 15 de novembro a proclamação da República. Então, datas que parece que ficaram esquecidas. Assim, eu sempre falo que eu tive curiosidade de estudar um pouquinho da história dos Estados Unidos, estudar a história da França, o que eles têm de melhor e pior do que nós. Cada um tem sua história. A nossa história, assim como a deles, teve muitos erros e muitos acertos. Mas só que nós, brasileiros, infelizmente, parece que nós valorizamos muito o que é americano.
Valorizamos muito o que é japonês, o que é europeu, e não valorizamos o que a gente tem de bom aqui, que é o chamado capital humano, que é o recurso humano, que é o próprio brasileiro. Então eu valorizo muito isso. Eu valorizo muito que a gente tem que parar com essa história de valorizar tudo que é dos outros e a gente não valoriza o que é nosso. Então vamos parar com essa história, porque tem muita gente boa aqui, viu? Tem muita gente boa mesmo aqui. Pessoas que eu me surpreendo quando eu chego nos lugares e você bate o olho naquela pessoa, e eu aprendi uma coisa na minha vida: jamais subestime alguém pelo contato visual que você tem. Não faça isso, porque você vai cair do cavalo. E eu vi tanta gente boa, com tanto projeto bom, com tanta ideia boa, com tanta iniciativa boa, que eu me senti um nada perto dessas pessoas. Cada lugar que eu vou, eu sempre penso comigo: hoje eu vou aprender uma coisa nova aqui. Tá certo, deputado subtenente Everton, nosso entrevistado de hoje no Política Total. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado também. Você pode agradecer o Subinho que veio com a gente. Tchau, Subinho. Dá tchau, Subinho. Subinho é nosso. Tchau. Tá Tchau bom, para todo mundo. Obrigado. Obrigada. E se você quiser ver ou rever essa entrevista na íntegra, ela está no canal da Assembleia Legislativa do Paraná, no YouTube, na playlist Política Total, e mais notícias do Legislativo Paranaense no portal do Legislativo e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.